Okay, Fabricio, first I will read your resume, give a brief greeting, and then you can start. Let me do it. Bien, amigos, bienvenidos a esta charla denominada las NIC del sector público, NIC SP, análisis comparativo Brasil-Colombia, estatus de su implementación o de implantación, perdón, en Latinoamérica. A cargo del doctor Fabricio Neves, él es consultor, investigador y profesor universitario en Brasil. Él dictará su charla en portugués, así es que estemos atentos y además tendremos después disponible este video para todos. Muchas gracias, estimado doctor Neves, por tu tiempo y tu preparación para esta charla. Te agradecemos mucho. Okay, thank you. You can now share, please. Okay. Okay. Ok, muchas gracias, Mário Antônio e todos os demais. É um prazer imenso estar com vocês hoje para falarmos do desenvolvimento das normas de contabilidade aplicadas ao setor público, as NIC-SP, e trazer um comparativo de Brasil e Colômbia e o seu status. E esse trabalho vem de uma pesquisa que fiz em conjunto com o professor Maurício Gomes Villegas, da Universidade Nacional de Colômbia, onde nós investigamos o processo da contabilidade pública, sua aplicação de convergência às normas internacionais, tanto no Brasil como na Colômbia. Mas aproveitar que o Mário já fez uma apresentação inicial. Deixa eu só retornar aqui. Hoje estou como doutorando na USP, em Ribeirão Preto, em Controladoria e Contabilidade, como pesquisador dentro do setor público, discutindo o processo principalmente das reformas do ciclo de gestão pública, principalmente no Brasil, e sempre que possível fazendo algumas comparações em alguns países da América Latina. Em especial, tivemos a oportunidade de fazer o trabalho junto com o professor Maurício na Colômbia. Mas para poder dar a vocês uma ilustração do processo de convergência de contabilidade, as IPSAs, do setor público de forma geral, eu trago então para vocês aí uma apresentação de como é que está o processo de convergência hoje, numa pesquisa que foi feita pela PwC em 2015, que traz então o panorama de como que os países ao redor do mundo estão aplicando as normas de contabilidade no setor público. Então, nós temos algumas modificações, algumas diferenças que são aplicadas, onde alguns países ainda estão, principalmente na África, e nós temos alguns também aqui na América do Sul, na América Latina, que ainda estão aplicando o modelo de cash basis, ou de caixa. Alguns outros já estão evoluindo para um modelo de Modified Accrual, como o Brasil, onde ele utiliza um processo de caixa para receitas e um processo de accruals para as suas despesas. E a Colômbia, ela já vem adotando, assim como o Chile, um modelo de accrual, um modelo de competência para registro tanto das suas receitas como nas suas despesas. Então, nós temos aí um panorama dessas diversas configurações, como Cash Accounting, você tem depois um processo de Modified Cash Accounting,
the Modify Accrual Accounting, que é o processo que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, e o processo de migração para IPSAS, que se daria, então, no processo de Full Accrual Accounting, onde todas as transações econômicas e os eventos financeiros e patrimoniais seriam registrados, então, também pela contabilidade, não apenas na questão orçamentária. Então, esse é o processo em que grande parte dos países, inclusive os países da América Latina, estão passando atualmente, para que ele possa, então, adentrar a aplicação das IPSAS. E a expectativa, segundo a PwC, é que daqui a 5 anos, então já para o ano de 2020, grande parte dos países, tanto na América Latina como na Europa, e alguns ainda da África, eles possam, então, estar adotando um modelo de full accrual, já no modelo de implementação completa das normas das IPSAS. Esse modelo é aquele modelo que é esperado para que isso aconteça, mas ainda tem diversas situações em que estão passando os países na aprovação desses modelos de IPSAS para investigar se realmente é ou não interessante trazer essa transição para um modelo completo de normas internacionais no setor público. E aí, então, eu trago que o modelo europeu, ele discute atualmente um modelo diferente, mas baseado em IPSAS, que seriam as chamadas EPSAS, que seriam um modelo European Public Sector Accounting Standards, mas elas são baseadas também nas International Public Sector Accounting Standards, as IPSAS. Existe um pensamento também na América Latina de se adotar um modelo latino-americano de normas internacionais de contabilidade aplicado aos governos. Mas ainda está na ideia, não há um pensamento efetivo para que realmente ocorra o lançamento de normas internacionais latino-americanas. Mas o modelo europeu já é um modelo avançado, em que eles estão discutindo a adequação dos modelos de IPSAS para que elas possam acompanhar todo o processo de cada um dos países na Europa. Então, vejo que o processo de implementação de IPSAS ele não é tão simples e ainda há discussão se esse modelo seria o mais adequado ou não para aplicação em todos os países uniformemente. Uma grande questão do modelo de implantação ou da reforma ou evolução desta reforma na América Latina ocorre principalmente em modelos macroeconômicos desde meados dos anos de 1980 até o início dos anos 2000, com o propósito de poder reduzir a inflação, de ter um maior combate aos déficits orçamentários, pressupostos, e você atrair maior quantidade de investimentos externos para os países, para que eles pudessem crescer e se desenvolver. Existe uma grande questão entre a posição fiscal, em que os países estão acostumados a lidar no modelo orçamentário, para um modelo fiscal de sustentabilidade. E essa é a grande questão, onde o modelo de IPSAS ele acaba entrando para que ele possa auxiliar em termos de controle gerencial e de melhorias não só para a gestão, mas de melhorias também no processo contábil dos países, principalmente os países em desenvolvimento, como são os países na América Latina. Em 2003 para cá, nós tivemos então a grande expansão de diversos modelos de reforma em que esses países estão passando, principalmente por conta da expansão da classe média, de uma grande demanda
de serviços públicos oferecidos pelos governos, e a grande questão maior, que seria a necessidade de transparência e de accountability dos governos, que começam a mudar a partir, então, da segunda metade do ano 2000, 2003, adiante. Então, essas sucessivas necessidades de reforma, eles trazem, então, o próprio modelo em que a América Latina acaba refletindo também a abordagem e a necessidade, então, de ter uma melhoria, tanto de prestação de serviços, como na prestação dos seus relatórios, providenciados pelos governos, e uma maior credibilidade, a fim de atrair, então, investimentos exteriores para aplicação em infraestrutura desses países. Acontece, então, que esse foco de reformas do setor público, no modelo de Public Financial Management na América Latina, atraiu diversos países em que eles puderam adotar, então, novas políticas e implementação. Mas eles necessitavam, em grande parte, de recursos externos que viessem tanto de bancos como bancos internacionais, como o World Bank, como bancos também dentro daquele contexto da OCDE, em que eles trariam investimentos de outros países para principalmente os países da América Latina. Então, eles tiveram que fazer uma modificação nos seus processos, e esses processos ainda estão incompletos, demandam tempo, demandam diversos procedimentos a serem executados, e que demandam também práticas, e que essa cultura de reforma e de mudança ela acaba se espalhando por todos os países da América Latina. Nós tivemos um momento, no ano de 2008, de grande crise global financeira, e que esta crise também, em 2008, acabou impulsionando o processo de necessidade de reforma nos países da América Latina, e que tivessem principalmente uma reforma fiscal e gerencial desses países. Então, em 2008, nós tivemos, então, a grande crise global financeira, e que foi um importante item, ou estopim, para que diversos países que não estivessem adotando modelos de reforma gerencial, orçamentária e fiscal, eles pudessem, então, adotar esses modelos para poder adentrar nesse novo modelo de normas internacionais de contabilidade. Então, nós temos 3 peças fiscais essenciais em informação, de modelo informacional, que dariam, então, o pontapé para a entrada nesse novo modelo gerencial no setor público. Um deles é o orçamento, onde as informações, em geral, elas ficam dissociadas da informação contábil. O modelo orçamentário ele é um, e o modelo contábil geralmente não tinha reflexo, ou não traz reflexo do modelo orçamentário junto com o modelo patrimonial de resultados. E isso se reflete também nas estatísticas fiscais, em que esses países teriam que mostrar para os credores externos, a fim de que pudessem ter ou receber recursos para investimentos. Então, há um modelo do World Bank em que ele demanda e que traz essa necessidade para os países e traz, então, um guia, um manual, para que esses países pudessem ajustar o seu modelo fiscal, e que dentro desse modelo fiscal também fosse inserido o modelo contábil e de financial report, dos relatórios contábeis que deveriam ser produzidos por esses países. Bom, então, de forma geral, o modelo de harmonização dessas normas, dessa nova padronização, ele acabou sendo relevante para os países da América Latina. Mas, em contraponto a todo o processo de mudança, nós tínhamos também um dissociamento entre aquilo que era necessário, o que era demandado por esses países, para que eles pudessem
receber mais recursos de investidores externos, mas um grande problema em informação, capacitação, tecnologia e infraestrutura desses países para que eles pudessem, então, adotar um novo modelo. Nós vemos aí, então, no quadro, o modelo da OCDE, em que eles trazem todo o modelo de budget, de orçamento e de estatísticas fiscais, em que elas acabam convergindo para um novo padrão, que é o padrão de Accounting IPSAS, porque esse modelo de IPSAS ele consiga abarcar também tanto modelos orçamentários, quanto também o processo da gestão fiscal e de estatísticas fiscais. Então, percebam que o modelo de IPSAS ele evolui muito mais do que apenas um modelo contábil, de registro de informação contábil e de reporting contábil. Ele é muito mais do que isso. Ele vai trazer também no seu bojo diversos estándares, práticas, em conjunto com o modelo orçamentário e o modelo de finanças fiscais, de estatísticas fiscais, para esse modelo, então, de IPSAS. Então, todo esse processo de novas normas tem como principal pressuposto melhoramento da transparência fiscal e diminuição de risco de crédito desses países para atrair, na sua maior parte, investimentos externos. Então, em 2014, a World Bank ele acabou lançando, junto com a CDE e diversos outros players no mercado, um manual para que eles pudessem, para que os países da América Latina pudessem, então, adentrar nesse novo modelo. Ocorre que para que esses países pudessem adentrar no modelo de adoção de normas internacionais de IPSAS, é preciso verificar o seu próprio normativo interno. Cada país tem seu conjunto de normas e leis em que não poderiam ser contrárias ao próprio modelo de IPSAS. Então, alguns países decidiram adotar um modelo chamado de modelo indireto, que é baseado nas leis nacionais, em que eles vão abarcar todo o procedimento de IPSAS e adequar ao seu modelo de normas nacionais. Esse é um modelo adotado tanto pelo Brasil quanto pela Colômbia, um modelo indireto. Aí nós temos alguns outros países também que, decidindo ou não, eles podem também aplicar um modelo direto, onde eles vão fazer um modelo chamado de fase de Big Bang, onde todas aquelas conjuntos de normas seriam aplicadas de uma só vez para todos os entes governamentais, em todas as esferas, sendo nacional, estadual ou municipal, ou regionais, dependendo da configuração de cada país. O modelo de adoção indireta, ele traz uma implicação em fases onde o processo de IPSAS ele ocorre. Então, você teria primeiro implicações no modelo de harmonização dos padrões contábeis no setor público de cada país e que, para passo, você estaria, então, acompanhando o modelo para fornecer comparabilidade das relatórios contábeis entre um país e outro, que você pudesse comparar ele mais lá na frente. Mas ele é um processo demorado. O processo de IPSAS ele não ocorre de forma muito rápida. É necessário o estudo das normativas contábeis, o entendimento dos gestores e dos governos sobre onde que eles querem chegar com o processo de IPSAS, se o processo de IPSAS ele é realmente aplicável ao seu país e qual seria a melhor forma de adoção desses procedimentos. E cada país ele adota uma forma. Não quer dizer que só porque o Brasil e Colômbia, como exemplo, adotaram o modelo indireto na aplicação e recepção das normas internacionais de contabilidade no setor público, que eles tenham que adotar da mesma maneira esse conjunto de normas. Tanto que nós vamos ver comparativamente como que se deu o processo de normatização, tanto em um país como no outro.
Então, nós temos aqui, no processo da América Latina, alguns países em que eu trago aí numa pesquisa da Association of Chartered Certified Accountants, em 2017, em que eles trazem Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru, onde a Argentina ainda não apresentou, nem no seu modelo, nenhuma das normas ainda em relação ao modelo de Ipsos. Então, não há uma data, até então, de proposta de implementação de Ipsos pela Argentina. O Brasil ela está com um processo em andamento. No momento da pesquisa, era esperado que o processo de implementação se daria em 2020, mas esse processo ele começou desde 2016 e nós ainda estamos no desenvolvimento de novas normas. Hoje, o Brasil ele já tem 21 normas adotadas já no modelo de Ipsos, e quando nós temos no total já 42 Ipsos lançadas. Então, é um modelo que ainda está acontecendo aqui no país. No Chile, ele está bastante adiantado no modelo de adoção de accrual accounting, de processo de competência das Ipsos, e que já está aplicando diversas normas baseadas nas normas internacionais. A Colômbia ela foi um dos primeiros países na América Latina a adotar o processo de convergência ao processo de accrual accounting, o processo de competência de reconhecimento das suas receitas e das suas despesas por um modelo de accrual. Desde 2007, esse modelo já está sendo adotado. E o modelo de implementação completa das Ipsos na Colômbia é esperada para 2017, mas ele ainda está acontecendo. Uma grande questão, quando a gente trata aqui do modelo da Colômbia, é que desde 1996, a Colômbia ela já vem modificando seus processos contábeis e adotando o modelo de accrual accounting desde essa época, mas ela não estava relacionada ao processo de normas internacionais e implementação das Ipsos. Da mesma forma, o Brasil, desde 2008, começou a ter um processo de implementação de accrual accounting, mas que não era um processo estritamente ligado ao modelo de Ipsos. Nos dois casos, eram modelos nacionais, em que se buscava a aplicação de um modelo de registro por competência, de accrual accounting, mas que depois viu a necessidade ou o interesse que houve desses países em poder adotar um modelo internacional. O Peru também é um dos países, se não um dos primeiros, a adotar um modelo de Ipsos desde 2016, mas ele não conseguiu terminar o processo. E aí ele voltou com o processo em 2016, e até onde nós investigamos, o professor Maurício ele fez uma pesquisa relacionando o status do Peru. O Peru ele ainda está no processo de implementação das normas internacionais baseado em Ipsos. Então percebam que desse quadro, por mais que você tivesse a expectativa de implementação proposta entre 2016 e 2020, nesse rol desses países que estão sendo mostrados aí, ainda há muito trabalho a se fazer e o processo de implementação ocorre de forma paulatina. Então, trazendo mais especificamente o processo na Colômbia, então, como eu comentei lá inicialmente, desde 1996, a Colômbia ela tem adotado o modelo de accrual accounting. E depois algumas Ipsos começaram a ser reconhecidas e colocadas dentro do seu processo nacional. Em 2007, algumas empresas públicas na Colômbia começaram a adotar o mesmo procedimento. Então, a Colômbia ela foi estratificando o seu processo de implementação e colocou para que o governo central e as empresas públicas pudessem
inicialmente, adotar um modelo de accrual accounting. E em 2017, em 2007, perdão, ela começa, então, a fazer uma transição para o modelo full, completo, das IPSAS, até o meados de 2017. Então, ela vem adotando, desde 2015, um processo em que todas as entidades governamentais elas pudessem, paulatinamente, implementar as normas internacionais de contabilidade pública. E isso exigiu, logicamente, uma mudança na estrutura informacional do governo, com mudanças no próprio processo de sistemas computacionais, treinamentos com profissionais para que eles pudessem entender e aplicar o modelo contábil, ainda assim com dificuldades, questões técnicas, para poder consolidar no mesmo modelo de IFRS, todo o modelo de IPSAS, onde todas as contas do governo colombiano eles pudessem estar agregados e trazer, então, um relatório consolidado. Mesmo com todo o progresso que estava acontecendo na Colômbia, grande parte dos contadores do setor público, eles eram auditores qualificados da ANAL, então das Nações Unidas, e que interferiram no processo da Colômbia para poder auxiliar o processo nacional daquele país na implementação dos seus procedimentos. Então, diversas pesquisas, inclusive Brusca, o próprio professor Maurício Gomes, eles trouxeram essa situação para mostrar como que estava acontecendo, de fato, o processo lá na Colômbia. E outras dificuldades começaram a ser apresentadas. Então, a própria situação em que você tinha necessidade de reconhecimento e mensuração através de implantação da IPSAS 23, algumas situações para o reconhecimento de impostos, das receitas com impostos, o reconhecimento de ativos em termos do patrimônio, de planta, de propriedade. Então, começaram a trazer algumas outras complicações para o processo de implementação de IPSAS na Colômbia, que acabou por postergar mais o processo de aplicação no modelo nacional. Então, essa era a grande situação que a Colômbia ainda está vivendo. No caso do Brasil, em 2008, nós tivemos um modelo nacional também, onde a ideia de se trazer um modelo de aplicação de accrual accounting começou no processo de harmonização nacional da contabilidade pública. E aí, em 2014, nós tivemos o primeiro plano de contas nacional. Diferente do modelo colombiano, onde nós tivemos um processo normativo em que todos os órgãos do governo tiveram que aplicar as mesmas normas, aqui no Brasil, primeiro começou com um plano de contas único entre governo federal, nacional, governos estaduais e nos subgovernos municipais, para que pudessem, então, adaptar gradualmente a aplicação das políticas contábeis que seriam elencadas no modelo de IPSAS. Tendo em vista que nós temos mais de 40 IPSAS, não seria possível, na visão nacional, aqui no Brasil, que a gente pudesse implementar como um Big Bang ou Big Bang todas as normas de uma vez, até por conta de questões do tamanho do país. Como o país tem um tamanho muito grande, nós temos 26 estados e mais de 5.500 municípios, local governments here, municipalities, aqui no Brasil, e que dificultaria, então, o processo de implementação de uma vez. Então, foi adotado um modelo gradual aqui no Brasil. Então, primeiro com a implantação de um plano de contas único, para que pudesse ter a capacidade de pequenos, médios, grandes municípios
Os estados têm as suas estruturas adequadas para a implementação. Da mesma forma, era necessário todo um arcabouço legal para a aplicação desse modelo de gestão de finanças públicas e implementação nas IPSAS, né? Então, há uma necessidade grande para a aprendizagem dos profissionais, que acredito que também ocorra em diversos outros países na América Latina. E aí aqui adotou-se, então, a possibilidade de diversos cursos, em diversos encontros, espalhados em diversas regiões do país, para que o governo central ele pudesse, então, capacitar esses profissionais, a fim de que eles pudessem entender do modelo de negócio das IPSAS e pudessem implementar as normas internacionais. Como aqui nós temos um processo orçamentário no Brasil muito forte, fazer uma ruptura desse processo para que a gente pudesse acompanhar e começar a implementar um modelo de accrual, de competência aqui no Brasil, é muito custoso, se fizesse o modelo todo de uma vez. Então, nós temos como esse modelo gradual a grande chave para que a gente possa, então, aplicar, e ainda assim com diversas barreiras e dificuldades, tendo em vista que nós temos pequenos municípios onde tem apenas um profissional ou 2 profissionais para que ele pudesse aplicar esse modelo todo de contabilidade no setor público. Então, nós temos a necessidade de adequação, assim como nos outros países, de sistemas, das capacidades técnicas e de capacidade dos próprios técnicos, dos profissionais, para que eles possam aplicar o modelo. Então, específico aqui no Brasil, nós tivemos também grandes questões para mensuração de alguns procedimentos, como registro também por competência dos recursos de receitas, de impostos, ativos intangíveis, instrumentos financeiros, benefícios sociais, todos estão em discussão ainda aqui no Brasil. E então, para poder mostrar melhor como é que fica esse modelo, eu trago então aqui o quadro para vocês, para que consigam entender como que os dois modelos, trazendo como caso aqui, tanto o Brasil como a Colômbia, eles dividem então os modelos baseados em IPSAS e também aqueles modelos de aplicação de IFRS. Então, perceba que o Brasil eles têm um modelo no governo geral entre Central Government, o governo nacional, os estados, os municípios, e aí nós temos 2 categorias em relação a empresas públicas. Empresas que são dependentes, aquelas que são 100% voltadas com capital do governo, com dinheiro público, capital público, e aquelas empresas que nós temos, como bastante conhecida, a Petrobras, em que tem grande participação do governo no seu capital, mas ela tem ações em bolsa de valores. Então, nós temos aqui no Brasil um governo central, estados e municípios que utilizam 100% ou basicamente o modelo de IPSAS. Nós temos empresas dependentes, 100% do capital do governo, em que elas adotam as 2 situações, tanto IPSAS como IFRS, os seus reportes precisam ser nesses 2 modelos, e empresas independentes, que apesar do governo participar de capital delas, elas não necessitam aplicar IPSAS. Então, elas estão baseadas apenas em IFRS. O modelo colombiano, ele é um pouco diferente. Nós temos dentro do próprio governo geral, entidades governamentais, tanto nacionais como regionais, que aplicam o modelo de IPSAS. Nós temos companhias estaduais que não operam no stock market, que não operam nas bolsas, que têm um modelo baseado apenas em IPSAS. Não há necessário, diferente do Brasil, dessas empresas também fazerem os seus reportes por IFRS.
e outros modelos de empresas governamentais que estão listadas em bolsas e que essas não precisam fazer modelo de Ipsos, e sim apenas IFRS, assim como as empresas do setor público, do setor privado, perdão. Então vejo que aqui a gente consegue englobar a grande diferença entre a aplicação dos dois países. Seria interessante que nós tivéssemos também participação de pesquisadores, investigadores, researchers no Peru, no Chile, para que pudéssemos compartilhar essas experiências e verificar como se dão esses modelos nesses países, para entender melhor como funcionam os modelos de Ipsos também nesses países. Uma grande questão que nós tivemos nesse estudo, tanto do Brasil quanto da Colômbia, é investigar que o processo ele se deu com uma força e uma pressão muito grande de organismos internacionais, chamados de comunidades epistêmicas, comunidades que têm uma força de capital muito grande, como o Banco Mundial, FMI, OCDE, e inclusive as empresas de auditoria auxiliando o processo e impulsionando o processo de reforma na contabilidade pública dos países da América Latina. Então, esse aqui é o grande panorama que eu gostaria de trazer para vocês, então, hoje, nessa discussão, trazendo, então, o caso do processo todo e do entendimento de mudança de reformas de contabilidade, de ciclos de Public Financial Management em países da América Latina, num contexto maior, mostrar que ainda existem modelos, como modelos na Europa, e que estão modificando o processo de Ipsos e entrando no modelo próprio, que seriam de EPSAS, European Public Sector Accounting Standards, e dizer que nós temos ainda muito a contemplar, tendo em vista que o modelo ele tem que ser gradual para que a gente possa fazer o acompanhamento desse modelo e que os países eles possam ainda no futuro aplicarem efetivamente os modelos baseados nas normas internacionais. Nós ainda não temos um caso na América Latina em que nós tenhamos um full Ipsos approach here e que possam trazer então evidências empíricas e essa de novo a convocação aos demais pesquisadores, researchers no setor público para que a gente possa verificar em loco a real evidência como posso dizer, se a aplicação de Ipsos realmente tem melhorado o reporting, transparência e accountability desses países. Demais, gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar participando aqui com vocês e poder abrir um canal de discussão e agradecer, graças mais uma vez ao Mário Antônio pela invitação e pelo convite da gente poder discutir um pouco mais sobre o processo de reforma de contabilidade na América Latina. Obrigado, Fabrício. Thank you so much. Thank you, Mario. Amigos de América Latina, si quieren formular alguna pregunta, pueden hacerla por escrito. O en el caso pues, de Ana Cruz, que está en Portugal, pues puede usar su micrófono y formularla directamente en portugués a nuestro amigo Fabricio Nevo. Vamos a ver si alguien se anima. Oh. Tem alguém chamando. Do you know about Ecuador process? It's adaptation. In Ecuador? Yes. You know what is the status? If I have
if I have any knowledge of the Ecuador process, the status in Ecuador. No. I'm waiting for some researcher to be together with me so we can search for more knowledge in Ecuador. I'm constantly in contact with some researchers in Cuba and Venezuela, but not in Ecuador. If you have the contact, si tienes el contacto de maestros, investigadores en Ecuador, por favor, cambia el contacto so we can work together. Okay, thank you. No tiene conocimiento, Patricio. No. It'll be a great opportunity for us to have someone in Ecuador so we can share knowledge. I think so. Well, no have a question. Another one? No, not yet. Well, can you give some final words, Mauricio? I can hear you. Can you give some final words? Okay. Well, just agradecer, graças pela invitação mais uma vez, e estou aberto para outras oportunidades, para que nós possamos discutir mais sobre o processo de reformas de contabilidade em outros países da América Latina, como Equador, Chile, Venezuela, Argentina. Nós estamos abertos a oportunidades. Saca meu e-mail em minha página no Facebook. Para contato. Thank you. We will work together, and I invite some professional other countries. Sure. Okay. Thank you so much. Thank you. Bueno, amigos, espero que haya disfrutado del tema. El portugués de Fabricio, pues, lo hizo despacio, así es que creo que entendimos bastante. Están invitados para la charla mañana sobre impuestos diferidos. Es una hora antes de esta se impartió una hora más tarde. Mañana es a la hora acostumbrada. Así que muchas gracias a todos, especialmente, por supuesto, al doctor Fabricio Neves por su tiempo y por su preparación. Thank you so much, Fabricio, for your time. Okay, no problem. See you later. Thank you, Mario. See you on the next time.